Oi, gente. Então, eu fiz um slidezinho em relação aos procedimentos de inventário e partilha, abarcando apenas os aspectos processuais. Se vocês tiverem alguma dúvida, não consegui colocar tudo, óbvio, são muitas informações, mas acho que eu consegui colocar o básico e o passo a passo de um processo de inventário e rolamento também. Bom, em relação aos artigos no CPC, importante para a relação matéria sucessória, são esses ali que a gente está vendo, né, os primeiros em relação ao inventário, rolamento e partilha, aquele outro em testamento e codicílios, o terceiro ali em relação à herança jacente, que é algo que raramente a gente vai ver. Herança jacente é quando a pessoa morre e não deixa sucessores. E o último em relação à sucessão dos ausentes. Isso é de vez em quando a gente vê em processo de declaração de ausência, que é a segunda etapa do processo de declaração de ausência. Se a primeira etapa já demora, a segunda pode demorar um cadinho mais. Ou não, mas vai demorar a acontecer. E eu coloquei também a Lei 6858, que é a lei que fala sobre o alvará pós-mortem. A gente costuma ver muito, né, o alvará judicial da pessoa que falece sem deixar bens e deixa dinheiro em conta, FGTS, PIS, e a gente entra com esse alvará. O procedimento desse alvará está escrito lá na Lei 6858, é muito simplesinho, muito rápido. Tá? E se vocês puderem dar uma lida, eu não consigo colocar todos os artigos todas as disposições dos artigos 610 a 673 do CPC, porque tem muitas coisas e outras coisas são muito específicas que a gente não vê na prática, então preferi pular. Mas o que é o inventário, então? O inventário é um procedimento, onde a gente vai buscar os bens, sejam eles passivos ou ativos, e também buscar os herdeiros que alguém falecido tenha deixado, que a gente chama de decujos. E também é um procedimento pelo qual a gente vai fazer a transmissão desses bens para essas pessoas, para esses seus sucessores, sejam herdeiros, sejam legatários, enfim. Né? E a partilha é a divisão em si. No processo, no direito, a gente vê dois tipos de partilha. Esse procedimento da partilha é utilizado em dois momentos: para o inventário e também para o divórcio. Quando o divórcio e partilha de bens, é o mesmo procedimento adotado. O inventário ele pode ser positivo ou negativo, se a gente vai ver mais na frente. Sendo negativo, vai ser pela via judicial, e positivo pode ser pela via judicial ou pela via extrajudicial. O inventário extrajudicial ele requer que todos os herdeiros sejam capazes, ou seja, não pode ter menor nem qualquer outro tipo de incapaz, absoluta ou relativamente. Todos os herdeiros devem estar de acordo com a partilha. Não adianta você fazer um procedimento extrajudicial e chegar no cartório e todo mundo ficar brigando. Tem que ser algo pronto já. Chegou lá, fez rapidinho. E o falecido também não deve ter deixado testamento. Botei a exceção. Por quê? Aqui no Rio, por exemplo, há a possibilidade de você fazer o inventário extrajudicial mesmo que o falecido tenha deixado testamento, desde que se cumpra as disposições testamentárias, tenha-se feito o processo de testamento para considerar válido o testamento e se cumpram as disposições testamentárias nesse inventário. O inventário negativo. O que é o inventário negativo? O inventário negativo, como já falei, ele sempre vai ocorrer pela via judicial e ele ocorre quando o falecido não deixa bens. Se o inventário é a busca de bens e herdeiros, o inventário negativo é para dizer que não tem nada. O inventário dele é negativo, ou seja, não deixou bens. Mas para que eu faria um processo para dizer que alguém não deixou bens? Bom, o inventário negativo ele facilita a defesa ou exercício de alguns direitos. Eu botei, por exemplo, casamento de cônjuge supérstite do filho com filho do falecido e que não tenha feito inventário. Opa, confuso, né? Então vamos lá. A pessoa morreu, deixou marido e filho. O artigo 1523.1 do Código Civil diz que estão não é impedidos. Acho que é impedidos de casar o cônjuge, ou seja, o viúvo. O cônjuge supérstite é o viúvo. O viúvo que tenha tido filhos com o falecido até que seja feito o inventário. Ou seja, se o falecido morreu, deixou o viúvo com o filho dele, o viúvo não pode se casar até que seja feito o inventário. Aí você fala, mas ele não deixou bens porque eu vou fazer o inventário. Então faça um inventário negativo. Na prática isso ocorre? Não, não há necessidade. Às vezes você consegue fazer de forma tranquila, não tem problema. E outra forma também de fazer um inventário negativo, outra hipótese, é quando o falecido deixa dívidas, mas não deixa bens. Mas geralmente isso, quando é esse caso, ocorre quando o falecido deixa muitas dívidas. Por exemplo, ele era um empregador, tinha uma empresa individual. Empresa individual, patrimônio se confunde, então muitos empregados dele vão querer buscar, ele deixou muitas dívidas trabalhistas, e os empregados vão querer buscar. Só que a pessoa fala, os herdeiros falam, olha, ele não deixou nada, então prova que ele não deixou nada. E aí você abre o inventário negativo,
né, para comprovar que o falecido não deixou bens. E aí, se você for demandado, seja extrajudicialmente ou seja pela via judicial, você já fala, olha, o executado não deixou bens, tem aqui a sentença de inventário negativo. Né? E o procedimento é como? Você faz, né, o pedido, o juiz vai mandar ouvir os herdeiros, a Fazenda Pública e o Ministério Público. Geralmente ele manda oficiar também as instituições bancárias, né, para ver se não deixou nenhum bem, nenhum valor em espécie. E caso não tenha deixado nada, o juiz dá uma sentença declaratória de procedência, dizendo que ele não deixou bens. Mas e o inventário positivo, né? O inventário em si? Ele é de competência exclusiva da jurisdição brasileira quando os bens estiverem no Brasil, ou seja, se algum dos bens estiver no Brasil, não pode o juiz de algum outro país julgar o inventário. O furo vai ser do último domicílio do falecido, a primeira hipótese, né? Tem outras possibilidades também lá no artigo 48 do CPC. Bom, todas as questões relacionadas ao inventário vão ser discutidas e decididas no inventário, salvo aquelas que dependam de prova além da documental. Está no artigo 613 do CPC. É o que o CPC de 73 chamava de questão de alta indagação. Caso seja uma questão de alta indagação, na prática a gente ainda vê isso, o juiz remete aos herdeiros, às partes, às vias ordinárias, né, para abrir um processo autônomo. Por exemplo, se depender de uma prova pericial, uma prova testemunhal, alguma coisa assim, não pode ser feito no inventário, que seria um procedimento complexo demais para ser feito no inventário, e aí a gente remete as partes para as vias ordinárias. O inventário, então, ele vai se proceder quando as partes quiserem, mas principalmente quando houver testamento ou incapaz. Existe um prazo para abertura do inventário, né, que é o de 2 meses a partir da abertura da sucessão. A abertura da sucessão é igual à morte, então o falecido morreu, você tem 2 meses para abrir o inventário. Se o falecido morre hoje, dia 22 de fevereiro, você tem até o dia 22 de abril para abrir o inventário dele. Se você abrir depois disso, você vai ter uma multa aí de 10% no valor do imposto devido na transmissão, que é o ITD. E temos algumas figuras, né? O administrador provisório é aquela pessoa responsável pela administração dos bens do espólio até que seja nomeado inventariante. É aquele que se encontra na administração de fato dos bens quando a pessoa morre, né? E o espólio é o conjunto dos bens. O inventariante, então, é aquela pessoa nomeada pelo juízo para a administração dos bens. E vai representar o espólio, seja em juízo, seja fora dele. Então, enquanto administrador provisório, ele é o administrador de fato, o inventariante seria meio que o administrador de direito, o administrador nomeado pelo juízo. Quem pode requerer a abertura do inventário? Na verdade, qualquer um pode requerer a abertura do inventário. Quem estiver na posse dos bens, o cônjuge do falecido ou seus sucessores, sucessionários, os credores dele, o Ministério Público, a Fazenda Pública, ou qualquer interessado na sucessão pode requerer a abertura do inventário. Quem vai ser o inventariante? Eu não coloquei aqui porque esses artigos são grandes, aí fica aí para vocês lerem. O inventariante está lá no artigo 617, são aquelas pessoas, há uma ordem preferencial, que está lá nesse artigo. As funções dele estão no artigo 618, essas funções do 618 ele pode exercer por ele mesmo, sem depender de mais ninguém, e o artigo 619, que ele vai exercer desde que ouvidos os outros herdeiros e com autorização do juiz. Então, se o inventariante pratica algumas dessas funções sem ouvir os herdeiros ou sem autorização judicial, ele pode ser removido do cargo. Então tem que ter cuidado. No inventário, no rito ordinário, após a nomeação, o inventariante deve assinar o termo de compromisso em juízo. E a gente falou em remoção do inventariante, as causas para remoção estão lá no artigo 622 e o procedimento no artigo 623 e 625. É um procedimento tranquilo, não é muito demorado, assim, em tese, mas é um procedimento rápido. Bom, nomeado inventário, requerida a abertura do inventário, nomeado inventariante, assinado o termo de compromisso, ele tem que prestar em 20 dias as primeiras declarações. As primeiras declarações é um documento onde são avalados os ativos, os passivos, os herdeiros deixados pelo falecido, assim como eventuais credores ou cessionários. E o que tem que ter nas primeiras declarações? O que tem que ter nas primeiras declarações está lá no artigo 620 do CPC. Então é sempre bom, antes da gente fazer as primeiras declarações, a gente verificar se está tudo certinho, se tudo que o artigo 620 pede consta lá. Bom, apresentadas as primeiras declarações, a gente vai saber então quem vão ser os herdeiros, os cessionários, os credores eventuais interessados nessa sucessão.
Então, aí o juiz já mandar citar essas pessoas para que elas possam se manifestar sobre as primeiras declarações e dizer se tem alguma coisa a opor, se concorda, se está tudo certinho. E também vão se manifestar a Fazenda Pública e o Ministério Público em caso de haver incapaz, né? Porque eles podem dizer, olha, podem abrir impugnação, né? Podem apresentar a impugnação, dizer, olha, faltou um herdeiro, olha, faltou um bem, olha, esse bem não é dele, essa pessoa que foi arrolada não é herdeiro de verdade. Isso acontece. Então, depois de todo mundo ter sido citado, abre-se o prazo comum de 15 dias para que essas pessoas possam apresentar a impugnação às primeiras declarações. Apresentadas as impugnações, o juiz vai mandar ouvir o inventariante, como sempre, né, aquele princípio de ouvir outra parte, e depois disso vai decidir. Se não ouvir, se não tiver impugnação, ou decidida a impugnação, passa-se a avaliação. Então, depois de todo mundo interessado, não havendo impugnação essa sendo decidida, passa a avaliação dos bens. A avaliação ela é feita pelo avaliador judicial, no caso do Rio, é o oficial de justiça avaliador, que a função de avaliador judicial é do oficial de justiça. E é interessante a gente observar o artigo 633 do CPC, que fala que, sendo todos capazes, a Fazenda Pública concordando com o valor dado aos bens, não se fará avaliação. Olha que interessante, né? Se todo mundo concordar com aquele valor, não precisa, mesmo no inventário. Tanto é que, mesmo no inventário, hoje a gente costuma, por exemplo, tendo carro, a gente coloca a tabela FIP e a Fazenda Pública concorda. Mas a gente poderia até colocar, por exemplo, o valor venal do imóvel. Vai que a Fazenda Pública concorda, né? A gente poderia tentar isso também. Se concordarem, a gente nem precisa fazer a avaliação, né? O que seria menos uma etapa aí interessante para a gente pular. Feita a avaliação, as partes vão ser intimadas para se manifestarem em 15 dias sobre o laudo e podendo impugnar esse laudo. Dizer que o bem foi avaliado excessivamente, o bem foi avaliado de forma depreciativa, que não vale aquilo ou que vale mais, enfim. Apresentadas as impugnações, o juiz vai decidir. Decididas as impugnações ou essas não sendo apresentadas, tem que ser apresentadas as últimas declarações. Isso é algo que a gente raramente vê na prática, na verdade, né? Mas se nas primeiras declarações a gente coloca um esboço do que o falecido deixou, os herdeiros, os bens, com o valor inicial, nas últimas declarações a gente vai colocar de forma definitiva quem são os herdeiros, quais são os bens, qual o valor deles, para que possa ser feito o cálculo sobre, né, esses bens deixados. E apresentadas as últimas declarações, todo mundo tem que se manifestar em 15 dias, podendo impugnar novamente. Se não tiver impugnação ou decididas as impugnações, né, passa-se ao cálculo do imposto devido, que aqui no Rio a gente chama de ITD, é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. A gente resume, né, para ITD. O ITD é um imposto de competência estadual. Aqui no Rio, a lei que regulamenta ele é a Lei 7174 de 2015, é uma lei até recente, né? E ela vai dispor sobre algumas coisas. Eu deixei mais para o finalzinho essa parte do imposto para a gente se atentar, que também é importante para a gente. Bom, avaliados os bens, apresentadas as últimas declarações, vai ser feito o cálculo. Apresentados os cálculos, as partes deverão se manifestar em 5 dias. Olha só, não mais 15, mas 5 dias, podendo impugnar esses cálculos, dizendo que o cálculo foi feito em alíquota superior ou em alíquota inferior, ou que o valor considerado para cálculo foi excessivo, foi considerado a totalidade do bem, quando deve-se considerar só a metade do bem. Tudo isso a gente tem que verificar. Né? Apresentadas impugnações, o juiz vai decidir sobre elas. Geralmente o juiz pede também para o contador se manifestar antes, né? Dar aquela oportunidade de, já, se for o caso, de corrigir algum erro e tudo mais. Bom, decididas as impugnações, o juiz tem que homologar o cálculo. E essa homologação é importante, porque a homologação, a decisão de homologação, ela vai abrir um prazo para a gente fazer o lançamento do imposto. E isso tem um prazo e a gente precisa fazer. Né? Então a gente sempre tem que ficar atento, o juiz tem que homologar esse cálculo. Após homologados os cálculos, né, abre-se o prazo para recolhimento do imposto, lançamento e recolhimento, e a comprovação nos autos de seu pagamento. Bom, comprovado o pagamento do imposto, a gente apresenta nesse momento, então, no inventário, as dívidas deixadas pelo falecido, né, que já foram verificadas, claro, durante aquela fase de primeiras e últimas declarações. Mas aí agora a gente tem que pagar essas dívidas. E para pagar essas dívidas também a gente vai verificar por meio das fazendas públicas, por meio daquelas certidões das fazendas públicas, as CNDs. Sejam as CNDs das fazendas públicas ou sejam as certidões dos distribuidores, tanto federal quanto estadual. Mas por quê?
A Fazenda Pública tem sempre preferência no recebimento do crédito. Então a gente tem que apresentar tanto da União, quanto do Estado, quanto do município. Em relação aos distribuidores, é importante porque, caso exista algum processo, seja de execução fiscal, seja de execução particular, seja de cobrança, ou qualquer tipo de cobrança, né? Não uma ação de cobrança em si, mas qualquer tipo de ação de cobrança lato sensu, né? Vai ser identificado e a gente vai poder intimar essas pessoas, né? Ou poder, sei lá, oficiar o juízo para fazer o pagamento dessa dívida, certo? Essa dívida deve ser comprovada em prova documental e para o pagamento, mas como vamos pagar essa dívida? Se o falecido deixou dinheiro em espécie, a gente vai pegar esse dinheiro em espécie e vai mandar expedir mandado de pagamento, por exemplo. O falecido não deixou dinheiro em espécie ou esse acabou, sobrou bens. Tem um automóvel, o que a gente faz? Fazenda Pública, o valor da sua dívida é 30 mil. Esse automóvel vale 30 mil. O senhor quer? Queremos. Então, esse automóvel pode ser adjudicado. Não, não queremos. Não temos interesse. Quero que ele seja expropriado. Então, ele vai a leilão. O procedimento é igual na execução, para pagar a dívida, né? Tendo bem, leva a leilão ou leva a adjudicação, né? Se for o caso. Bom, pagas as dívidas, se sobrar alguma coisa, aí sim é feita a partilha dos bens. Tem gente que fala, mas eu não vou pagar essa dívida. Meu Deus, é a casa, minha casa, eu não vou pagar, não tenho responsabilidade. Não, a casa não é sua, a casa está no nome do falecido. Se o falecido é devedor, tem que pagar, infelizmente, né? Você só recebe herança positiva, negativa você não vai receber. Então, assim, dívidas você não herda, mas até você receber a herança, todas as dívidas do falecido têm que ser pagas. Então pode ser que você não receba a herança, mas a dívida você não vai receber, né? Então, pagas todas as dívidas, deverá ser apresentada a partilha dos bens que sobraram. As regras para elaboração da partilha estão lá no artigo 648 a 651 do Código de Processo Civil. E apresentada a partilha, os interessados devem se manifestar em 15 dias, podendo impugná-la, que é algo comum no processo de inventário que a gente está vendo, né? Os requisitos também estão lá no artigo 653. Então, sempre quando a gente for elaborar a partilha, a gente vê o artigo 653, 648 a 651. E vou poder impugnar aqui na partilha. Que foi dado um quinhão a mais para alguém, um percentual a mais, um valor a mais, tudo isso. Bom, apresentada a partilha, julgadas as impugnações ou não as tendo, o juiz vai julgar por sentença a partilha. É interessante, no inventário o juiz julga, no arrolamento o juiz homologa, porque no arrolamento pressupõe um consenso entre as partes, um acordo, né? No inventário não. O inventário não é um procedimento litigioso, mas também não é um procedimento amigável. Então por isso que a partilha vai ser julgada. Dada a sentença, cada herdeiro vai receber seus respectivos bens e o formal de partilha para registro da transmissão. Isso é importante, porque você não adianta nada você receber, né, os bens, mas você não transmitir eles, você não fazer a transmissão no registro. Senão o bem vai continuar não sendo seu de direito, né? De fato vai ser, mas de direito não. Então é importante você levar o formal de partilha a registro. Então quando a gente for orientar algum assistido, saiu seu formal de partilha, isso tem que ir lá pegar. Beleza, o que eu faço? Depois que você pegar, fala com a gente. Fulano, peguei aqui o formal de partilha. O que eu faço com isso agora? Guardo? Não. Você vai ter que, por exemplo, se for inventário, o imposto já está pago. Agora você tem que ir lá no cartório e fazer o registro dessa formal de partilha. Se for no cartório do segundo ofício, tem que ir lá no cartório do segundo ofício e apresentar esse formal, quer dizer que quer fazer o registro. Geralmente vai ser gratuito, né? Os nossos assistidos têm gratuidade de justiça. Então ele também não vai pagar nada para fazer esse registro. Mas é importante a gente orientá-los a fazer o registro do formal. Beleza. A partilha foi julgada. Ela pode ser objeto de anulação? Pode. Ela pode ser objeto de anulação, tem um prazo decadencial de 1 ano, lá nos termos do artigo 657. Esse prazo ele não começa depois que ela é julgada. Ele começa a correr depois das hipóteses previstas lá no artigo 657. Por exemplo, se o herdeiro foi preterido, né, 1 ano desde quando ele soube da preterição, alguma coisa assim. E aqui eu fiz um fluxograma do inventário, né? Então como é que é o inventário? Beleza. Faz o pedido de abertura de inventário. Feito o pedido de abertura de inventário, comunicado o falecimento, o juiz vai nomear o inventariante.
O inventariante ele precisa assinar o termo de compromisso, que é o termo da inventariância, né? E apresentar em 20 dias as primeiras declarações. Apresentadas as primeiras declarações, o juiz vai mandar citar os interessados, assim como vai mandar intimar a Fazenda Pública ou MP, para se manifestarem sobre as primeiras declarações. Todo mundo foi citado, abre o prazo de 15 dias para eles impugnarem ou não as primeiras declarações. Depois disso, o juiz vai decidir sobre eventual necessidade e passa-se a avaliação dos bens. Os bens, então, vão ser avaliados, lembrando aquelas regras de avaliação, né, que estão lá no procedimento do inventário e procedimento de execução, que as regras de avaliação são as mesmas do procedimento de execução. Feita a avaliação, é apresentado um laudo. Apresentado o laudo, as partes vão ter 15 dias para se manifestarem, podendo impugnar esse laudo ou não. Depois disso, o juiz vai decidir, podendo homologar a avaliação. A homologação da avaliação é algo que às vezes acontece, às vezes não é tão necessário. E homologada a avaliação, são apresentadas as últimas declarações pelo inventariante. E aí abre-se um novo prazo de 15 dias para as partes se manifestarem. Terminado esse prazo, das últimas declarações, o juiz decidindo, passa-se a elaboração do cálculo do ITD. Feito o cálculo, o contador vai apresentar o cálculo do ITD e as partes aí vão ter 5 dias para se manifestarem sobre o cálculo e apresentar a eventual impugnação. Apresentadas impugnações, elas vão ser decididas ou não as tendo, passa-se então à fase de pagamento de dívidas. Eventuais dívidas deixadas pelo falecido deverão ser pagas com os bens existentes no inventário, os bens do espólio, né? Pagou as dívidas todas, não teve dívida, pagou, sobrou alguma coisa, faz-se a partilha. No inventário, geralmente a partilha é enviada para o partidor para elaboração. Se a parte quiser, pode apresentar a partilha por ela mesma, mas geralmente a gente pede para mandar para o partidor porque é mais fácil diminuir o nosso serviço, né? Apresentada a partilha, as partes vão se manifestar em 15 dias e depois disso vai ter a sentença que vai julgar a partilha. Julgada a partilha, o juiz vai mandar expedir o formal. O cálculo do ITD, nesse meio tempo aqui, antes do pagamento de dívidas, né, eu esqueci de falar, tem que comprovar o recolhimento do imposto. Não é só fazer o cálculo, né? Vai fazer o cálculo vai ser lançado, o imposto vai ser lançado e tem que ser recolhido. Então a gente tem dois tipos de procedimento no inventário. O procedimento ordinário, que é o inventário, né? E o procedimento mais simples, mais célere, que é o arrolamento. E temos duas espécies de arrolamento, o sumário e o comum. O arrolamento sumário vai ocorrer quando todos os herdeiros forem concordes, inclusive MP, se houver incapaz, independentemente do valor dos bens. Ou em caso de um único herdeiro, que é o caso de adjudicação. O inventariante vai ser nomeado pelo juiz, não precisa assinar o termo, e geralmente é aquele que as partes concordam. Vai ser inventariante o fulaninho. Se vai ser o fulaninho, o juiz, beleza, vai ser o fulano. O arrolamento, a gente apresenta a partilha, a própria inventariante, né, o próprio inventariante apresenta a partilha, que já nessa partilha deve considerar o pagamento das dívidas, uma vez que a gente não tem um procedimento específico. Não vai ser apresentadas as primeiras declarações, não vai ser feita avaliações, não vai ser feito cálculo do imposto, nada disso. A gente já apresenta direto a partilha, considerando o pagamento de eventuais dívidas, e depois disso apresenta, né, também, a gente tem que apresentar as certidões negativas para ver quais são as dívidas, né? Como eu falei aqui, os bens não são avaliados apenas excepcionalmente em caso de discordância ou de dúvida. Questões relativas ao imposto não são discutidas no arrolamento, nem se fala nada, tanto é que a Fazenda Pública nem se manifesta no arrolamento, né? Apenas é intimada ao final para lançamento. Observação, aqui no Rio, embora a Fazenda seja intimada para lançamento, o lançamento é feito pela parte, pela internet, tá? Então a gente tem que estar atento a isso aí. O arrolamento comum é um tipo de procedimento que vai ocorrer quando o valor total do monte, né, o monte são os bens do espólio, foi inferior a 1.000 salários mínimos, estejam os herdeiros concordes ou não. Enquanto no arrolamento sumário os herdeiros têm que estar concordes, no arrolamento comum isso independe. Só precisa que os bens, né, o valor total dos bens seja inferior a 1.000 salários mínimos. Havendo impugnação ao valor apresentado aos bens, o juiz vai determinar sua avaliação. Se necessário, haverá audiência para resolução das questões pendentes e definição da partilha. Mas raramente, a gente vai ver alguma audiência em inventário.
Então, vai ter que ficar do jeito que decidir ali. Se as partes não concordarem, vai ter que ser feita a partilha de acordo com a determinação legal. E aí, né, elas que discutam lá depois. E também deve haver a prova do pagamento das dívidas. Então a gente observa que tanto no arrolamento sumário como no comum, a partilha ela só vai ser homologada depois que forem pagas as dívidas. Pagas as dívidas, pagas as dívidas. Não tem como você fugir do pagamento das dívidas. Você tem que apresentar ao juiz pelo menos as certidões para dizer se há dívidas ou não e tem que pagá-las. Se não tiver, você não vai terminar o arrolamento. Sobrepartilha. A sobrepartilha é uma partilha que ela é realizada depois que o processo termina, né? Seja ele arrolamento ou inventário. Quais são os casos de sobrepartilha? Os bens sonegados, os bens que não foram falados, né, no processo, os bens que foram descobertos depois da partilha, os bens que estavam em litígio, os bens litigiosos, por fim, decidiu-se que o bem era do falecido, então tem que fazer a sobrepartilha dele. E os bens situados longe da sede do juízo do inventário. A sobrepartilha vai seguir o mesmo rito do processo inicial e vai correr nos mesmos autos. Então a gente pede o desarquivamento do processo e faz o requerimento de sobrepartilha. Se o procedimento foi pelo inventário, a gente segue o inventário. Se foi pelo arrolamento, segue o arrolamento. Nada impede também que, se tenha sido do inventário, a gente faça pelo rito do arrolamento, tá? Isso não é problema. É só convolar. Disposições comuns, tanto ao inventário quanto ao arrolamento. Caso de cumulação de inventário, cumulação de sucessões, né? Quando houver identidade de pessoas entre as quais os bens serão repartidos, quando houver heranças deixadas pelo cônjuge ou companheiros, ou quando uma partilha depender da outra. Esses três casos aqui, é bom que pelo menos, né, dois estejam presentes, as duas dessas hipóteses. Né? Porque não adianta, por exemplo, herança deixada pelos cônjuges ou companheiros, mas as pessoas que vão ser repartidos os bens não vão ser exatamente as mesmas, vai ter diferença, então não vale a pena, certo? E o curador especial, que, né, a atuação da defensoria, vai ser vai ser nomeado para o ausente quando ele não tiver e para o incapaz quando o seu representante, né, tiver interesse colidente com o dele. E aqui eu separei a parte do ITD. O ITD, como eu disse, está lá na Lei 7174 de 2015, a lei estadual. É importante para a gente sempre analisar os casos de isenções, considerando que a gente atende as pessoas hipossuficientes, né? Então a gente tem que ver se aquela sucessão, aquele inventário é passível de isenção do ITD, né? E a gente facilitar para a pessoa, para ela não precisar pagar. Os casos estão lá no artigo 8º. Esses aqui são os mais importantes para a gente. Na verdade, esses aqui são os casos de isenção na transmissão causa-morte. E os que estão em verde são os mais importantes para a gente da defensoria. Eu não vou ler para não passar muito tempo. A base de cálculo do ITD vai ser o valor de mercado do bem, ou do direito transmitido, né? O valor de mercado também é o valor de avaliação, ou o valor atribuído pelo bem, certo? Se for veículo automotor, vai ser adotada a base de cálculo do IPVA, mas geralmente é a tabela FIP, né? Não tem muito problema com relação a isso. Até porque a gente declara o valor do bem quando a gente vai fazer o lançamento. Prazos. Existem prazos em relação ao ITD. Prazo para declaração é de 60 dias da intimação, da homologação do cálculo ou da homologação da partilha. Lá atrás, no inventário, eu falei que era importante a gente observar quando que a gente ia ser intimado da homologação do cálculo. A gente tem que homologar o cálculo e a gente tem que ficar atento à homologação do cálculo. Porque a partir da nossa ciência, abre-se o prazo de 60 dias para a gente poder fazer a declaração do imposto. E a gente também faz pela internet, durante o processo de inventário, né? Só que no meio do processo. Se for arrolamento, é 60 dias da homologação da partilha, ou seja, da sentença. Então a gente tomou ciência da sentença, a gente vai ter 60 dias para fazer a declaração. A declaração a gente pode fazer, a gente não pode fazer o lançamento caso a pessoa não tenha condições. Antes da gente falar para a pessoa, né, a gente não faz o lançamento, a gente faz a minuta da declaração. Tem um curso da defensoria aí que ensina a fazer. A gente faz a minuta para ter uma noção de quanto vai ser o valor. Dizem, né, que o sistema ele reconhece os casos automaticamente, os casos de isenção e tudo mais. Então, se for o caso, a gente tem que fazer essa minuta e falar, seu fulano, dona fulana, o valor do imposto é de tanto. A senhora tem condições de pagar? Tem condições de pagar. Então a gente vai fazer a declaração, que aí o imposto é lançado,
e abre-se o prazo de 60 dias para pagamento, né, desde a ciência do lançamento. Caso a pessoa não tenha condições de pagar, a gente não faz o lançamento do imposto, a gente não faz a declaração, para não gerar risco de dívida ativa, né, e depois eventual execução fiscal. E tem penalidade também. Quando o inventário não é aberto no prazo, 10% de multa do valor do imposto. E quando não é declarado no prazo, 10% de multa, acrescido de mais 10% a cada ano de atraso, até o máximo de 40%. Ou seja, passou 4 anos, 40% de multa. Mas, a pessoa não tem condições, a gente não vai declarar? A gente não vai declarar. Mas vai ter multa. Sim, vai ter multa. Mas se ela já não tinha condições de pagar com o valor normal, com o valor de multa aí mesmo que ela não vai ter. Então, infelizmente, é o que acontece muito. A gente termina o processo, a parte não consegue pagar o imposto, também não consegue fazer o registro da transmissão, o registro do formal, porque para fazer o registro do formal, você precisa comprovar o recolhimento do imposto. E as alíquotas do ITD, né? Isso a gente tem que ficar atento no inventário, seja no inventário quando vier os cálculos, né? Ou seja depois, para a gente ver se as alíquotas foram respeitadas. A alíquota vigente é aquela do tempo da ocorrência do fato gerador. Ou seja, se a pessoa morreu antes de 2016, de março de 2016, a gente vai usar essa alíquota. Se morreu nesse período, a gente vai usar essas alíquotas. Se morreu nesse período, essas alíquotas. Se morreu depois de 16 de fevereiro de 2018, a gente vai usar essas alíquotas, que são as alíquotas progressivas, tá? Então é sempre bom a gente ficar atento a essas coisinhas. É meio chatinho, mas é importante para a gente sempre estar atento e informar os nossos assistidos. Eu acho que é só isso mesmo. Só isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Não sei se ficou claro, também não queria fazer algo demorado, já tem meia hora aí de gravação. Mas espero que tenha trazido alguma luz aí.